Olá, queridas damas. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro agora fica de lado. Como você se sente, querida mulher, por ter um livro escrito sobre você? Todas as canalizações no livro que foi mencionado, todas elas, foram sobre vocês e sobre a Lemúria. Como era a vida lá, o que vocês faziam e como vocês se sentiam. Algumas das bases do que vocês fazem nessas reuniões estão em volta daqueles tempos. Foi um tempo basicamente de aprendizado. Era sobre isso. Na verdade, muitas das cerimônias que foram feitas na Lemúria por mulheres eram para ensinar as mulheres mais jovens nas cerimônias. Havia tantos ensinamentos lá sobre as verdades fundamentais, as que continuariam nesse planeta, na expectativa de que algum dia despertariam no Akashi. Então, as mulheres ao redor do mundo lembrariam os ensinamentos xamãs. É por isso que você está aqui. É claro que ainda há aqueles que estão sentados nas cadeiras e que dizem que acreditam em você, Cryon, mas eu não consigo me relacionar com isso. Isso é muito comum, porque nós estamos lhe pedindo para lhe lembrar de uma realidade que é tão antiga. Minhas queridas, essa então é a primeira memória das suas vidas no seu Akashi, na primeira vida com 23 pares de cromossomos. Então eu vou lhes levar de volta, de novo, e lhes dar outra lembrança para você considerar e olhar para. Essas coisas são reais. As coisas que eu lhes dou agora são reais. Elas representam uma realidade de um passado muito distante, mas uma realidade que é transportada dentro do que você chama de registro akáshico. Um registro de todas as suas vidas e as coisas que você aprendeu e principalmente as coisas que lhe impactaram emocionalmente. Nada lhe causou maior impacto do que ver uma mãe estelar pela primeira vez. Nós discutimos com vocês um pouco disso. A mãe estelar não dava todos os ensinamentos. Elas deixavam para aqueles que eram descendentes diretos. Meliha era uma descendente direta. E ela ensinou muitos. A maioria dessas crianças, de adultos a crianças, eram mulheres. Mas havia momentos em que ela ensinou meninos também, enquanto crianças. Mas eles eram separados daqueles ensinamentos que eram xamânicos. E essa era a sua especialidade. Mas eu quero lhes contar sobre essa primeira reunião. Havia um sistema, e nós já descrevemos alguns deles antes. Havia um sistema para conhecer uma mãe estelar pela primeira vez. Se as crianças eram muito pequenas, elas não entenderiam. Então você precisava ter uma certa idade. Mas aquelas que viam a mãe estelar pela primeira vez eram sempre as meninas. Havia um momento onde todos os homens, meninos, adultos e crianças, todos viam as mães estelares em algum tipo de encontro. Em alguns momentos do ano, era garantido. Mas a primeira vez era sempre as meninas. Vocês conheceram a mãe estelar enquanto meninas, na idade certa. Haveria uma outra reunião dos meninos e das meninas, e eles também conheceriam a mãe estelar. Havia um sistema
com igualdade. Mas a igualdade de que falo é uma igualdade intuitiva. As mulheres iam primeiro porque elas tinham o dom. Elas se tornariam as líderes, as xamãs. Então, como meninas, vocês formavam filas, vocês se vestiam da melhor forma possível e vocês sabiam que vocês estavam prestes a conhecer uma mãe estrelar de outro mundo. Quanto uma criança pode saber de verdade sobre essas coisas? E você ficaria surpreso. Porque por anos, vocês ouviram aqueles à sua volta dizendo, apontando para as estrelas e dizendo, é daqui que vocês são, nós temos uma parte deles. Não havia conversas sobre DNA ou química, havia sim conversas sobre essa parte deles, que faziam deles especiais, únicos, e vocês tinham um pedaço da mãe estrelar em vocês, e vocês sabiam, mesmo quando crianças, vocês sabiam o seu destino, que à medida que vocês cresceriam, haveria um momento em que vocês seriam separados dos meninos, somente nos ensinamentos e no que seria ensinado. Então, vocês teriam que aprender coisas mais avançadas. Vocês receberiam muitos ensinamentos sobre intuição e como trabalhar com ela e como confiar nela. Mas não havia nada como aquela primeira reunião, aquele primeiro encontro. Você então entrava numa sala preparada especialmente, que era somente usada para isso, para conhecer a mãe estrelar. E havia uma coisa sobre isso. Não seria como é hoje em dia, porque a mãe estrelar já estava na sala quando você chegava. Hoje existe um senso de drama, que quando você conhece aqueles que são importantes, você tem que esperar, está sentado. Então o som acontecia e eles chegavam, e todos então seriam cativados. Mas a mãe estrelar já estava lá, sentada. Ela não estava em uma cadeira, ela estava de pernas cruzadas no chão. E havia boas razões para isso. Uma é porque ela estava então no nível das crianças, sentada lá. Então, quando as meninas chegavam, elas não se sentiam intimidadas. Elas viam ela e sabiam que ela estava lá pronta para elas. Não havia uma entrada gloriosa para assustar as crianças ou fazê-las sentir que alguém importante estava vindo, porque elas já sabiam a importância dessa mãe estrelar. E a outra razão era essa. As mães estelares eram muito altas, mais altas do que muitos humanos são até mesmo hoje. Isso vinha de alguns fatores, incluindo o fato de que essa era a altura delas, pela civilização que elas vinham, pela nutrição que elas tinham, e todas essas coisas você pode entender, porque hoje muitas gerações são mais altas do que costumavam ser. Então, isso foi uma evolução no planeta delas. Então, elas chegarem à sua altura na sala poderia ser assustador para as crianças. E isso não era o que nós queríamos. Eu digo isso porque eu estava lá também. Eu não estava numa forma humana. Eu estava lá porque desde o início o outro lado do véu sempre foi representado na sacralidade daqueles vindo das estrelas. Parte da caravana, que também é daqueles vindo das estrelas. O que vocês viram pode surpreendê-los se eu descrever agora. Era tão interessante. Ela não parecia real. Os pleiadianos sempre tiveram uma coisa que vocês nunca foram capazes de pintar ou desenhar, no que se refere à aparência deles. A pele deles era translúcida, mais do que a de vocês. Sempre mostrava uma cor. Então, queridos, para que vocês saibam,
As mães estelares eram uma civilização de cor. Não era negra, não era polinesiana, era quase um tom de outras cores dentro da pele. Mas não que você pudesse dizer que é azul ou verde, mas porque era translúcida, era tão bonita e era clara. Era maravilhoso olhar para o rosto dela. Nem tão humana, mas ao mesmo tempo totalmente humana. E quando ela abria seus olhos e falava, derretia o seu coração. E você lembra disso, é a primeira coisa que você viu que era fora desse mundo. E você então entendia que você veria ela de novo e que ela lhe ensinaria coisas especiais. Não havia somente uma mãe estelar, mas você conheceria uma de cada vez. Você aprendia um nome que você não poderia pronunciar. Então todas as crianças se divertiam tentando pronunciar, mas não era pronunciável com o tipo de cordas vocais que você tinha. Então, parte da diversão que você teria imediatamente depois de sair dessa reunião, como criança, como meninas, era então encontrar um apelido que vocês pudessem pronunciar. Um apelido do dia era o que vocês chamavam. Então, vocês poderiam chamá-la por esse nome quando vocês olhassem para ela. E esse era o protocolo. Cada criança era então encorajada a dar oi à mãe estrelar, dando à mãe estrelar o apelido do dia. Isso não era tribalizado, isso fazia com que se tornasse pessoal, fácil, divertido e amável. Afinal de contas, era uma mãe. Você nunca esquecerá. Isso está gravado dentro da sua memória. Mais cedo hoje, eu canalizei uma coisa chamada a fagulha, o brilho. Alguma coisa que acontece depois que você dá seu último respiro na Terra e você diz, minha nossa. E você entende tudo o que você não sabia. E você vê tudo o que você não podia ver. E você entende que você é magnífico. Existe uma fagulha dentro de vocês, damas. Uma fagulha que os homens não ganhavam. Nenhum menino, enquanto menino, foi solicitado a dar um apelido para a mãe estrelar. Isso era o início do ensinamento xamã. O ensinamento relaxado de estar com o espírito. O amor de estar com o espírito. A parte que era reverenciada, mas não adorada. A parte que conhece a mãe, como você conheceria uma mãe. Você poderia ver o amor e a compaixão em seus olhos, e isso lhe tirava a respiração. Eu lhe peço para encontrar essa fagulha. Isso significa essa realização e lembrança de como isso sentiu. Você não precisa recriar isso em 3D. Nenhuma de vocês é solicitada a isso, a pintar como era. Mas todas vocês podem recriar isso emocionalmente, porque vocês estavam lá. Quando eu digo todas vocês, é porque todas vocês nessa sala estiveram em Lemúria, em uma vida ou outra. Todas vocês, aqui, essa noite, encontraram uma mãe estrelar. Isso não é sempre assim. Às vezes, há pessoas nessas reuniões que só vêm olhar e saber se elas talvez façam parte disso. Mas essa noite, todas vocês foram lemurianas. Nessas sessões, isso está se tornando mais e mais comum. Vocês sentem o chamado e estão aqui. E eu estou pedindo para vocês, em algum nível, encontrar essa fagulha, onde vocês possam emocionalmente relembrar naquele momento em que vocês encontraram essa pessoa do outro mundo, um humano que parecia muito diferente e que era a semente de quem você era. E rapidamente, então, a cor não importava, a pele translúcida não importava. E rapidamente aquela voz que ela tinha com a dupla corda vocal não importava. E ela não era estranha, porque vocês se apaixonavam.
ela emanava compaixão, como só é possível para um mestre ascenso, que preenche a sala com uma carga tão emocional que tudo o que você quer fazer é sentar e cantar o seu nome. Este foi o estímulo que ela lhe deu, para que em algum momento, em um futuro distante, você poderia sentar com outras mulheres e o exercício seria definir essa fagulha e reacendê-la e começar a aprender o que você esqueceu. Essa é a verdade, e eu não lhes diria se não fosse. Deixe que as cerimônias se iniciem. E assim é.